Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Spirecast, o podcast da Expo Brasil, com oferecimento da MWM. Nós estamos aqui para falar da chegada, dos primeiros anos, de como funciona tudo, esse medo, dessa dor na barriga de chegar aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, como que funciona isso. E estamos felizes de você estar aqui e já segue a gente aí para ficar ligado nos próximos episódios. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, Carla Mirabelli, que já passou por esse momento e hoje ela ajuda as pessoas que estão chegando nos Estados Unidos a se prepararem financeiramente para realizar o tão sonhado momento da compra da casa nova, né? A Carla Mirabelli, que é mortgage broker, lender aqui nos Estados Unidos e uma das patrocinadoras da Expo Brasil. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Thank you. My pleasure. Obrigada. Bom, para começar, Carla, me conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou aqui? Por que você decidiu sair do Brasil e vir para cá? Conta um pouquinho pra gente. Eu era pequena, eu era adolescente, né? Pequena não, adolescente. Meus pais resolveram mudar pra cá, então assim, não tive muita opção, né? Vim pra cá, eu primeiro morei no middle school, aí depois voltei pro Brasil, voltei pra cá no high school e fui ficando. Aí assim, eu sempre tive vontade de fazer college, eu me formei em accounting. Legal. Eu fui auditora por uns anos. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas, mas eu já tinha trabalhado como underwriter. Então, assim, eu tinha uma passion sobre real estate. E aí, numa dessas decorreres da vida, né? A gente estava num processo de compra de um investment property. E eu falei, you know what? Eu vou ajudar as pessoas que estão struggling, que muitas vezes deixam de comprar suas casas, porque não tem não sabem, né? Não tem uma knowledge certinha de como comprar, como fazer essa compra. Falta de conhecimento, né? Exato. Então hoje você ajuda as pessoas através do conhecimento a realizar o sonho da Sim. casa própria. Legal. E você morou sempre aqui na região de Orlando ou você morou em outros estados? Como é que foi? Eu vim logo pra Orlando, né? Quando a gente mudou, mas eu fiz o meu college em Washington State. Então eu morei na região de Seattle. E aí você morou lá na faculdade, igual Não, os eu americanos, ou morava, a família não, foi? eu morava um pouco. Quando eu fui pra Seattle, eu não sabia que minha faculdade era no centro de Washington. E a gente alugou um apartamento em Seattle. Então, assim, eu dirigia 2h30 por dia pra take a class num quarter, né? Porque lá em Seattle não é semestre, sim. é por bimestre. Sim. Então, eu dirigia isso, mas eu sempre morei na região mesmo do norte de Seattle. Chama-se Linwood, que é um pouquinho, uns 30 minutos de downtown. Frio! Yes. Muita chuva. Conta pra gente, como que foi essa ideia, como surgiu, né, essa ideia de você ser lender aqui nos Estados Unidos? Então, logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei como underwriter. O que é um underwriter? É a pessoa que analisa o financiamento para ver se ele vai ser aprovado ou não. E eu fazia forensic. Logo depois da bolha de 2008, os dois bancos, que é o Fannie e Freddie, eles contrataram essas empresas para fazer underwrite todinho o loan de novo. Então, por exemplo, o loan já tinha sido default, né? Já tinha sido perdido, só que eles queriam que a gente descobrisse o erro. Então, é isso que a gente fazia todos os loans. Aí, só que nesse meio termo, eu consegui meu trabalho de auditora, eu saí do real estate e continuei trabalhando. Porém, eu sempre gostei da minha paixão. E a minha paixão sempre foi real estate. Aí nós compramos a primeira casa, a segunda casa. Aí numa das investment properties, eu tive uma discussão com o loan officer. Porque ele queria que eu fizesse um negócio e eu falei que eu não ia fazer. Porque eu falei, não, no guidelines tá falando que eu não preciso fazer. Aí depois disso eu falei... Aí eu tinha que decidir. E também, eu tava também um pouco afastada do auditing, né? De auditoria. Aí eu falei, vai ser agora que eu vou, realmente investir numa coisa que eu tenho uma passion. Eu sinto que eu tô fazendo um pouco de auditoria, porque eu tô revendo o documento. E eu tô ajudando as pessoas a conquistar o sonho que elas têm. Legal, porque você falou aí que ele queria que você fizesse uma coisa que você já tinha lido e visto que não precisava. E aí você foi contra isso e aí você decidiu entrar nessa profissão justamente por isso. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes a gente que está do lado de cá, a gente não sabe. E nem sempre faz esse dever de casa, de ler, de estudar, de entender o processo. Sim. Então, você poder ir e ajudar com essa parte que não precisa muitas vezes, por que eu falo isso? Porque o brasileiro tem
essa personalidade de fazer um pouco mais, né? De ir além e tudo. Geralmente, no mercado americano, a tendência é fazer as coisas por processo. Vai assim mesmo e pronto, e segue, e não muda muito. Então, isso te ajuda, você traz isso para o seu dia a dia hoje, com os seus clientes, de buscar alternativas dentro da lei, obviamente, mas buscar alternativas que vão ser melhores, que às vezes não precisa seguir ali naquele caminho. Como é que funciona isso? Sim, eu sempre tento entender o problema, né, a necessidade do meu cliente e falar para ele, olha, a gente pode fazer desses jeitos, né, diante da lei e vai conseguir. Porque assim, realmente, como você falou, o americano é muito, chama-se aqui by the books. Isso. Entendeu? Se você não faz exatamente como o guidelines está dizendo, você não tem como. Então, assim, vários clientes já chegaram para mim e falaram assim, ai, Carla, você é a terceira loan officer que consegue, pelo menos, pegar meu caso, porque todo mundo fala que não tem solução. Às vezes, a pessoa não está pronta naquele momento, Sim. mas não quer dizer que você pode fazer certas coisas para melhorar e conseguir chegar né, na compra. Que legal, parabéns por esse trabalho. Eu mesmo, nós fomos uns dos clientes da Carla, e antes de passar pela Carla, passamos por outras pessoas que tava muito difícil, e aí foi passando, quando chegou na Carla, ela, não, tá simples, aqui ó, vamos lá, e resolveu, e foi aprovado, e comprou nossa casa. Inclusive, a gente até pensou assim, não, acho que não vai dar não, porque ela tá muito confiante, não sei não. Mas ela tá confiante no trabalho dela, no potencial dela, foi legal. Mas sabe por quê, gente? Quem faz contabilidade tem que ser muito inteligente. Essa mulher é muito inteligente, vocês não estão entendendo o negócio. Você vem aqui, fala uma coisa, ela já vem, já pensa 1000 outras coisas e já encontra uma solução. É incrível. Parabéns. Obrigada. E também uma coisa assim que eu acho que ajuda bastante, como eu tenho essa visão do underwriter. Então, assim, a gente sabe o que realmente, às vezes... Claro que guidelines muda todo ano, né? Igual leis de IRS. Todo ano tá mudando. Sim. Só que a gente tem uma mente de analisar papéis que, às vezes, o lender não tem. Entendeu? Porque o broker... muitas vezes não passou pelo underwriter. Sim. Né? Então, isso me ajuda bastante, porque eu falo, ó, quando eu dou um pré-approval, o meu approval rate é muito alto. Sim. Porque eu sou bem específica no pré-approval. Se eu vou te liberar uma carta de pré-approval, é porque eu sei que você tem capacidade mesmo de comprar. Porque senão, frustração, tempo gasto, um monte de coisa que eu acho que né, pode ser economizado. Que legal. E quando a pessoa, né, quer vir para os Estados Unidos e pensa assim, primeiro eu quero comprar uma casa antes de mudar definitivamente. Quais são os passos, assim, os primeiros passos que ele deve tomar para fazer isso acontecer? Olha, o investidor internacional, ele pode sim comprar casa aqui, ainda morando no Brasil. Né? Então, é bom abrir uma empresa. Eu sempre falo para blindar o patrimônio. Aí também é mais fácil de você fazer esse processo tendo a sua empresa ao invés do nome dele. Porque muitas vezes a pessoa que acabou de mudar para cá não vai ter crédito. Então, assim, é difícil, porque aqui nos Estados Unidos você sabe que tudo precisa do crédito e o estrangeiro não tem. E isso é uma coisa boa que o financiamento do estrangeiro ajuda, não precisa do crédito americano. Que legal. Uhum. E você acompanha muita gente chegando, cheio de sonhos e tal. Quais são os erros mais comuns que eles cometem nesse início? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ai, Carla, eu não comprei minha casa porque eu não tenho 2 anos de imposto de renda. Isso, para mim, é o bottom line, o que mais bloqueia as pessoas. Isso não é a verdade. Você pode realmente comprar a sua casa com outras alternativas, né? Então, assim, existem milhares de programas que a gente pode ver que vai ser o melhor para você. Então, por isso que quando a pessoa me liga, eu realmente eu quero entender o perfil dela todo para falar, não, a gente pode fazer A, B, C e desses 3 o melhor seria A, mas se não der certo a gente pode ir para cá. Sim. Entendeu? E sempre, né, em todos os negócios, negociações e contratos tem as partes difíceis, né, de contratos, de aceitação. Às vezes a pessoa não tem crédito, às vezes a pessoa não ou tá com pressa. E você consegue recordar assim algum que foi muito difícil e que você conseguiu reverter, sem falar nomes, mas assim uma história de um caso assim que foi difícil, caramba, esse aqui vai ser difícil, mas vamos lá. Talvez o nosso, né? Talvez o nosso. Não, o de vocês se o nosso não foi difícil, pode falar. Não, o de vocês não foi. O de vocês não foi um tradicional, mas não foi difícil. Não, mas já teve um que tava literalmente denied. Uau. E a gente
Conseguiu reverter? Conseguiu. Assim, foi milagre. Esse daí foi realmente milagre. E então, assim, mas eu acho... Uma coisa que eu sempre, toda vez que eu entro num contrato, eu falo para todos os meus clientes, e vocês escutaram várias vezes, tanto pro cliente quanto pro Realtor, eu sou super transparente. Se eu ver que vai ter um problema, eu vou te falar. Eu não vou esperar, tipo, o problema ficar muito maior. Eu prefiro que vocês saibam agora. E eu vou falar, não, ó, a gente tá tentando fazer de tudo para solucionar, do que você realmente não conseguir. Entendeu? Então, e claro, né? Infelizmente, chegar uma hora e não der, mas pelo menos a gente tentou de todas as maneiras. Então, acho que o que é você... a chave, né? É você realmente ser transparente com todo mundo e todo mundo se comunicar. Tanto os realtors, quanto o lender, quanto a pessoa que tá comprando, entendeu? Mas sim, já teve um que tava literalmente denied. A gente mandou e-mail pro underwriter e pro banco, e aí eles falaram, não, ok, vamos reverter, vamos analisar, e realmente tinha uma saída. Que legal. Uma dúvida que eu tenho interna, assim, lá do seu trabalho. Você comunica direto com o banco ou não? Você ainda tem alguém intermediando? Então, geralmente, assim, eu tenho um pool de bancos enorme, né? Eu tenho até 500 bancos. Mas, claro, desses 500 bancos, a gente tem os preferidos. Aí, o que acontece? Todo banco tem o seu AE, que é o representante do banco que fala com o broker. E depois do EI tem o underwriter, que é o time deles, tem o processing, tem todo mundo. Então, assim, geralmente a gente fala com o EI, mas quando, que nem um dos meus preferidos, que inclusive foi o lender de vocês, o underwriter me liga e fala comigo. Isso não é todo banco que faz isso. Depende do level de como é que fala? De relationship. Sim. Né? Relacionamento. De relacionamento, que aí eles têm essa... Porque às vezes é uma pergunta tão boba que se você mandar por e-mail e um chain, parece um negócio gigantesco, né? A gente não fala muito sobre a frustração do não, né? A gente falou ali um pouquinho agora, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso. Já teve situações, né, de ter não, com certeza já teve. É uma frustração, porque como a gente falou, é o sonho da pessoa e tudo. Quando isso acontece, como é que é isso? E o que você indica para a pessoa? Ainda tem possibilidade de realizar esse sonho? O que ela precisa fazer para dar continuidade se ela receber um não? Olha, pra mim, a parte mais difícil. Tem duas coisas pra mim que são super difíceis. Uma é o não, o segundo é pedir mais dinheiro pra dar um payment. Então, assim, quando acontece realmente de vir o não, a gente já tentou recorrer e realmente não tem, eu falo pra pessoa, não quer dizer que você nunca vai comprar. Às vezes você não tá apto pra comprar agora, mas se você fizer isso daqui a 3 meses, às vezes nem isso, 2 meses, as coisas já mudam. Então, assim, eu acho que se vier uma frustração dessa, é só realmente entender que não é o momento certo. Sim. E que às vezes tá faltando só alguma coisinha que tem que ser arrumada e vai dar certo. Sim. Entendeu? E muitas vezes o não, a gente a gente pode até prever isso, né? Antes mesmo de mandar uma aprovação. Por exemplo, eu sempre falei para a Vanessa assim, a gente olhava umas casas e via os valores, falava, não, mas esse valor aqui eu não consigo alcançar pelo meu crédito e tal. Aí eu falei, mas vamos tentar, vamos mandar o documento para um lender para ele avaliar. E toda vez que foi mais do que o valor que a gente ficava olhando casa. Eu falei, tá vendo? Sim. Então vamos, aí muitas vezes a pessoa olha uma casa lá de, sei lá, $1 milhão, mas às vezes o que ele tem de crédito e o que ele tem de informações fiscais não chega a $1 milhão, né? Ou às vezes a pessoa está procurando uma casa de 200 mil, quando vai mandar as coisas chega a 350 mil. Então depende muito, só que é uma coisa que você prevê, você consegue ver antes. Sim. De tomar um não, e aí você já ia trabalhando com o que você tem ali de recurso, com a sua carta de financiamento. Isso eu acho legal aqui nos Estados Unidos, que você consegue ver antes, né? Sim. Não dá trabalho pro corretor, porque fica olhando um monte de casa para depois, não consegui. E aí acaba a frustração, porque não sabe o processo. Exato. Acaba se frustrando porque não sabe o processo. Às vezes vai atrás do corretor, o corretor tá empolgado, achando que a pessoa vai ter o dinheiro, e começa a mostrar a casa, aí o cara sonha com a casa, a família viu, ficou linda, aí na hora que vai mandar para aprovação, não chega aquele dinheiro. Com certeza, por isso que eu sempre falo, assim, eu sei que todo mundo quando pensava em comprar casa, a primeira pessoa que eles vão ligar pro corretor, mas supostamente a primeira pessoa que eles tinham que ligar era pro lender, porque a gente tem uma base, né, que nem você falou, não adianta você olhar uma pessoa que teve uma carta de pré-aprovação de 300 e tá olhando uma casa de 500, ele vai ficar frustrado. Sim. Agora, quem olhou de 500 e, tipo assim, quem foi pré-aprovado 500, mas olhou uma de 300,
tá maravilhoso. É. Então, eu acho que assim, essa parte de preparar para não se frustrar é bem interessante mesmo. Ah, legal. E você também ajuda, por exemplo, quando eu quero comprar uma casa de $1 milhão, só que o meu resultado aqui é esse. Você tem dicas ou ferramentas que você fala para as pessoas, olha, se você começar a fazer isso, claro, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Mas, sei lá, de Sim. repente tem algumas dicas. Sim, tem sempre assim. A gente desenvolve um relacionamento com cada cliente, né? Não é só para uma compra de casa, é um relacionamento longo. Então, assim, geralmente a gente vai dando dicas, o que você pode fazer, o que pode melhorar para várias coisas. Crédito, relação a investimento. Então, assim, sim, tem dicas que podem ser dadas para a pessoa se preparando para chegar realmente onde ela quer. Vamos marcar Com uma certeza. reunião para as dicas, para a gente chegar no nosso próximo estágio. Legal. E outra coisa que acontece muito é essas informações que tem na internet, né? Muita gente falando de vender casas aqui nos Estados Unidos. Eu vejo canais falando sobre vendas de casa, mas a pessoa nem vende casa, só passa para os outros e às vezes passando informações erradas. Parecendo que é fácil demais, né? Falando coisas fáceis demais, investimentos que eu vejo assim, que dá para ver que não é verdade. E o que você me diria assim, de mitos que está acontecendo hoje na internet, que você consiga falar assim, não é por aí, o mercado é assim, se a gente fizer isso vai dar certo. O que você me diria? Bom, a primeira coisa é que todo mundo fala, quantos juros vão cair? Essa eu acho que é o número 1. Verdade. Né? Então, assim, e outra... a tendência dos juros é cair, só que a gente não sabe. E um outro mito que é muito grande, assim, por exemplo, o Fed reduziu a quarter 25%. Não quer dizer que esse 25% que o Fed reduziu vai para o consumidor, porque o lender, eles trabalham em especulação? É a palavra? Então, o lender trabalha em especulação. Então, quando ele sabe que o Fed vai ter uma meeting, ele já começou a diminuir os juros. Sim. Então, vamos supor, os juros que do dia já caiu 1/8, quando o Fed reduziu a quarter, ele não reduziu nada, porque ele já tinha reduzido há 3, 4 dias atrás. Então, assim, todo mundo me liga, Carla, o Fed liberou, realmente caiu os juros? Não. E tem que lembrar também que a gente, principalmente para investidor, a gente vai pelo T-bill, que é o Treasury Stock, o Treasury Bill, né? Então, assim, é ele que manipula os juros do investidor. Sim. Então, isso para mim é o número 1 mito, os juros vai cair, quando que vai cair? Assim, supostamente a gente tá escutando que os juros ia cair desde janeiro do ano passado. Deu uma caída, sim, mas assim, ele tá segurando, ele tá estéril, ele não tá, despencando, né? E também outra coisa, todo mundo fala assim, eu queria tanto que voltasse nos juros de 1%, 2%. Nunca mais. É maravilhoso, só que assim, pra gente chegar nesses juros, a gente passou um bocado, 2008, Covid. Então, assim, existem coisas exteriores que tem que acontecer que ninguém quer passar, ninguém quer ficar sem trabalho, fazer foreclosure, tudo para chegar num juros tão baixo, né? Então, assim, todas essas coisas tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas criam expectativas que, claro, um mortgage de um juros de 2% não vai ser igual ao de 6%. Mas, assim, hoje em dia, qualquer um que tiver num juros aí de 5, 5,5%, tá excelente no mercado dos últimos 24 meses. Eu sei que construtora estão dando menos, mas assim, a gente está falando de um financiamento tradicional. Sim, isso é legal falar, porque muita gente às vezes acaba não realizando o sonho, tem capacidade de comprar, tem dinheiro para pagar a prestação, mesmo que fique alta, mas fica esperando, fica pagando um aluguel, morando numa casa ruim, sofrendo, mas não vai comprar porque fica esperando, porque o meu amigo tá com 2,8. A gente tem uma casa que tá 2,6. Os juros. Entramos sim. agora 5 e 4 e alguma coisa. Não, 4, quem dera, 6 e pouco. Por aí. Mas Então, como assim, a Carla falou, já tava bom pro mercado. Então, assim, cara, eu vou ficar esperando, vamos pra frente, vamos desenvolver, entendeu? Vamos fazer o dinheiro rodar aqui nesse país. Mas é justamente por causa desses mitos, né? As pessoas muitas vezes veem muitos vídeos, veem muita informação deslocada na internet e fica pensando, não, mas o juros vai cair, não, vamos esperar, o juros vai cair. E aí vai postergando a realização de um sonho que poderia até ser realizado neste momento, né? Porque, na verdade, comprar casa nos Estados Unidos é mais fácil do que se imagina, né? Mais fácil do que as pessoas dizem por aí, do que as pessoas acham, pensam, fora do conhecimento, né? Se você se preparar e se organizar, é até mais fácil do que ficar num aluguel, né? Porque
dependendo do financiamento, tem entradas que não são tão altas e você paga uma prestação quase o mesmo valor do aluguel. Então, muitas vezes, não vale a pena ficar no aluguel, né? Exato. Eu escutei uma vez um cliente meu e eu took it for granted. Quando você está no aluguel, desculpa falar em português, é que eu não sei em inglês, é que eu não sei como falar essa frase em português. Mas ele falou, quando você está no aluguel, você está pagando 100% de juros. E é verdade, porque você está pagando o mortgage de outra pessoa. Entendeu? Então, assim, depois que ele falou isso pra mim, apesar de eu estar no business, foi assim, uau, é verdade. Porque, assim, as pessoas às vezes estão brigando porque o juros de 6, 7, mas se você tá no aluguel, você tá pagando 100%, porque nada tá indo pro seu pocket. Uau, é verdade, gente. Entendeu? Tá vendo a gente preocupado com 6% de juros, pagando aluguel e o dinheiro todo indo embora. E uma vez eu ouvi a gente numa conversa com os amigos, aí uma pessoa falou assim, eu que não compro minha casa, porque quando você compra casa, o seguro é seu, o ar-condicionado se estragar é seu, e eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, é por isso que tem gente pagando aluguel. É verdade. É por isso que o americano compra 5, 6, 10 apartamentos para alugar, porque tem gente com essa cabeça, que vai de pagar ficar o mortgage pagando o mortgage de alguém. Uau. E outra coisa também que as pessoas não lembram é que, assim, quando você faz um mortgage, o interest rate, os juros, você pode usar no seu imposto de renda. O property tax que você pagou, você vai entrar no seu imposto de renda. Então, assim, é um custo, claro. Você tem que estar preparado, com certeza. Claro. Mas existem benefícios que, se você botar na balança, vale muito mais. A casa vai subir equity, que é o valor o quanto ela valoriza. Então, assim, e também isso é aquela coisa, né? Juros e valor de casa também. Quando os juros caem, a demanda vai subir, o preço da casa vai subir. Exato. Quando o juros está mais alto, tem mais casa no inventório. Então, você tem mais poder de compra. Né? Então, assim, tudo isso que você tem que analisar. E, assim, eu falo pra todo mundo, eu sempre acreditei no real estate e eu continuo acreditando. Eu acho que, assim, é o investimento mais sólido que você vai fazer. É o maior, como eles falam aqui nos Estados Unidos, é o maior investimento da sua vida. Porque são 30 anos, é scary, é tudo. Muitas pessoas falam, comprar casa, como você falou, é um horror. Mas eu acho assim, se você for bem guided, se as pessoas andar com você e te indicar as coisas, né? Não é difícil. É só você estar preparado. Eles vão perguntar muita coisa? Vão. Mas eu acho que, assim, tudo são perguntas só para protocolo. Eles não estão querendo saber mais a sua vida do que precisa. Sim. Entendeu? E sobre isso, você falou sobre equity, eu sempre tive essa curiosidade. Como que funciona essa questão que eu vejo algumas pessoas falar, minha casa tem um equity de $200 mil, eu vou refinanciar, vou pegar esse dinheiro no banco. Como que funciona isso? É vantagem mesmo? Como que funciona? Depende de qual o seu objetivo. Então, por exemplo, quando muitas pessoas assim falam assim, eu vou tirar o equity, mas eles esqueceram que agora o valor da dívida vai subir. Então, provavelmente, o seu pagamento vai subir. Mas, realmente, se você tem um objetivo de falar assim, eu vou pegar esse dinheiro, esse 200 mil de equity e reinvestir, vale mais a pena. Porque a probabilidade, às vezes, de você pegar um equity é muito maior do que você refinanciar uma outra casa. É mais fácil, então, fazer... Os juros é menor? Os juros depende dos juros do mercado. 3%, a gente consegue? Vamos tentar, vamos. Meu juros está 2,8%. Então, se eu vou refinanciar, o juros é para 3%? Vamos tentar. Quem deras, né? Quem sabe, gente. Isso é um refinanciamento, então, né? Isso, pegando o equity da casa. Mas só que aí também tem a outra coisa, que é o HELOC. Ou então o HELOAN, que você tira somente o equity mesmo da casa. Você não vai mexer no seu primeiro mortgage e você vai fazer um segundo mortgage, mais ou menos, tirando esses 200 mil. Aí tem dois tipos. Tem um que é um HELOAN, que você tira uma vez e você não mexe mais. E tem um que é o HELOC, como se fosse uma line of credit, que você, você vai fazendo retiradas. Você tem que tirar um mínimo e você tem que ficar com esse financiamento tantos meses, né? Geralmente é 9 meses. E aí você pode tirar conforme você precisa. E o seu juro só vai ser calculado no que você tirou. Então, vamos supor, você foi qualificado em 300, mas só tirou 150, só vai pagar 150. Gostei desse. No 150. Legal. Uma alternativa aí que a gente pode pensar e conversar. Para reinvestir, né? Legal. E hoje, lá na sua empresa, quais são os mercados que você mais atua? No brasileiro, hispano, americano? Mais que o brasileiro. Porque, assim, eu falo idioma, né? Apesar de eu falar, às vezes, o inglês, mas o brasileiro se sente mais seguro qualquer nacionalidade. Quando você vai fazer uma compra tão grande assim, são muitos documentos, vocês sabem. Então, assim, as pessoas se sentem mais à vontade falando com uma pessoa que realmente fala o idioma deles. Então, claro, eu atendo todo mundo, mas a grande maioria são brasileiros. Legal. Sabe o que eu imaginei?
que pelo seu envolvimento já tão profundo na cultura americana, tendo vindo tão nova, estando tão adaptada à cultura americana, eu imaginei que você estava no mercado brasileiro há pouco tempo, que você atendia americanos e começou a cuidar dos brasileiros por agora. Eu tive que me esforçar, entendeu? Porque assim, eu realmente vi uma oportunidade e eu vi uma necessidade. Então eu falei, o americano... Existem milhares de loan officers, qualquer esquina eles podem ligar para um, entendeu? E o brasileiro nem tanto. Então, acho que assim, esse carinho, esse cuidado, eu acho que fez toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza absoluta. E ela também tem essa bagagem porque ela trabalhou muito interno, né? De auditoria. Então, o mundo dela era em inglês ali, com os americanos, resolvendo coisa. Nossa, muito legal. Legal. E a comunidade brasileira em Orlando, hoje, graças a Deus, é muito forte, né? Tá crescendo cada vez mais, tá ficando cada vez mais forte, né? E como que é esse relacionamento de network? Isso ajuda você no seu trabalho, o boca a boca, o network entre brasileiros, que vai passando de um pro outro? Como que é para você conseguir estar cada vez mais dentro da comunidade brasileira? Eu acho que isso é 100%. Eu acho que o network e o referral, né, o boca a boca, é o que mais vale. Porque, de novo, você pode ir no Google falar assim, uma loan officer fala português, vai aparecer milhares. Mas se um amigo você fala assim, olha, eu tava com o processo, tava denied, eu fui em vários lenders e não conseguiu, isso traz uma credibilidade muito maior. E quando eu comecei a participar da Expo, eu acho que isso fez toda a diferença, porque eu me expus mais, eu tive mais contatos e as pessoas puderam, assim, uma coisa é ver minha foto, eu já vi ela, mas eu não lembro, outra coisa é ver e relacionar. Então, isso fez bastante diferença. A importância de realmente estar envolvido na comunidade, né? Participar dos eventos, participar dos encontros, conversar pessoalmente, né? Porque, igual você falou, pesquisar ali na internet pode aparecer vários, mas mesmo que a pessoa talvez te viu pela internet, aí ela chega lá na Expo Brasil, encontra com você, conversa com você, que foi inclusive o que aconteceu comigo, né? A gente conversou um pouquinho ali, inclusive na Expo Brasil. Aí ela falou assim, achei a menina que vai cuidar do nosso financiamento. Agora a gente vai conseguir resolver. Em 10 minutos de conversa na Expo Brasil, né? Aí a gente, depois que passa a Expo, então a gente conversa. Então, realmente, a importância de participar mesmo, né, dos eventos da comunidade. Sim. Porque, querendo ou não, é muito melhor quando a gente lidar com pessoas da mesma nacionalidade. Eu, pelo menos, por mais que eu fale inglês, eu prefiro 1000 vezes ter uma conexão, principalmente algo tão grande, que exige confiança, que exige entender. Eu prefiro ter alguém que fale a minha língua para me representar, né? Para me ajudar. Claro. Então, participar desses eventos é muito importante. E é engraçado que, assim, tudo que vai fazer lá em casa, a gente procura brasileiro primeiro. Qualquer coisa, vai limpeza, construção, brasileiro. E aí a gente foi fazer o screen lá de fora, da área externa, procuramos brasileiros e nada, não encontrava nenhum. Falei, vamos pro americano, porque os brasileiros não estavam respondendo. Fomos pro americano. Aí fechamos com o americano. Quem foi fazer o serviço? Brasileiro. Cara, achei muito legal. Foi muito legal. Chegou um brasileiro. Do chão até botar os parafusos, cara. Foram brasileiros. Eu achei muito legal. Verdade. Muito legal. Sim, hoje em dia tudo, né? A comunidade brasileira tá muito extensa. Assim, comparado quando eu mudei pra cá, 2000. Nossa. Hoje em dia... Hoje a gente consegue absolutamente tudo com o brasileiro, se a gente quiser, né? E é muito legal porque o brasileiro tem qualidade na prestação do serviço, né? Ele vai além. Eu acho que o que é isso. O brasileiro, ele vai um pouquinho mais do que ele não faz só a base. Ele sempre quer fazer um pouco a mais. E eu acho que isso faz toda a diferença. Faz, com certeza. Por isso que eu gosto muito mesmo de sempre estar envolvida. E por isso que a gente levanta a bandeira mesmo de que o brasileiro é bom, faça negócio com o brasileiro, porque o brasileiro é bom. O mau caratismo, o não fazer um bom negócio não está na nacionalidade, está no ser humano. Sim. Então a gente fala, as pessoas falam mal de brasileiro porque é com os brasileiros que elas convivem. Mas se elas forem conviver em outras comunidades, elas vão ver que lá tem problemas também, né? Então, eu acho que a grande questão é que a gente precisa dar mais luz para as coisas boas, para os brasileiros bons. E é isso que a gente procura sempre fazer. Então, tem um brasileiro ruim, tá fazendo isso? Não vamos dar ibope não, gente. Deixa ele lá que a justiça cuida. Manda pra corte, a polícia resolve. Vamos jogar a luz em quem faz coisa também, né? A justiça divina. Essa não falha. Essa não falha. Não. Então, vamos jogar a luz e levantar e engrandecer os brasileiros bons, né? Que fazem bons negócios, porque assim, automaticamente, os ruins vão sumindo, vão desaparecendo, né? Inclusive, você quer encontrar brasileiros bons, que fazem bons negócios, que entregam de verdade, vá participar da Expo Brasil no dia 18 e 19 de abril. Você não vai se arrepender. Sensacional o evento. É verdade. Você lembra na Expo Brasil,
estar com a gente, né? Já vai pro 2º ano agora, como patrocinadora. Uma honra pra gente. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E você lembra, assim, de alguma parceria que você fez lá na Expo Brasil e falou, caramba, que legal, conheci fulano aqui, agora Valeu a gente a já tá pena. trabalhando juntos. Olha, realtors, né? Eu conheci muitos realtors. Eu acho que lá foi, assim, bem... E pessoas mesmo, né? Como eu falei, as pessoas falavam assim, eu não sabia. Porque eu tô aqui há muito tempo. E como eu tava na auditoria, muitas pessoas, às vezes, não sabiam que eu estava fazendo mortgage. Sim. Então, eles falavam, nossa, você tá fazendo mortgage? Eu, yes. Então, eu acho que isso foi bem legal. As pessoas reconhecerem, né? E ver que, realmente, esse é o serviço que tem pra... Todo mundo quer comprar uma casa. Ou refinanciar, ou melhorar uns juros, ou tirar um equity. É verdade. E esse mercado, né, de lenders, como que é? É fácil entrar? É difícil? Tem licenças? Quem Como quer que... ter isso como profissão, quem né? quer ter isso como profissão? Você recomenda? Não? Você tem equipe? Você contrata? Como é que funciona? Olha, o primeiro passo é estudar, realmente, porque a gente tem uma licença do estado, né, que você tem que passar e tem que fazer um cursinho, mas isso é tranquilo. Sim, a gente pode vir pro nosso time também, né, só que assim, tem que estar licenciado, né, eu tenho que ter a própria licença individual. Sim. Entendeu? Eu super recomendo, eu acho que é como eu falei, existem milhares de oportunidades. Todo mundo sempre vai ter o sonho de comprar uma casa, né? Independente se você chegou aqui hoje, se mora aqui há 30 anos, você tem ou comprar a segunda casa ou terceira. Eu acho que isso é um ótimo mercado e não é difícil. Eu super, o que precisar também, assim, posso dar dicas. Eu gosto de ajudar. Eu acho que a gente tem que fazer o bem para os outros, que Deus nos recompensa. Com certeza. E o sol brilha para todas, né? Sim, eu penso exatamente assim. Yes. Até porque senão os americanos não deixavam ninguém fazer, né? Exato. Exato, nem... o tanto que tem só de americano. É o que a gente sempre fala, né? João sempre fala. Já reparou que na frente de um Walgreens sempre tem um CVS? É verdade. Perto de um Walmart sempre tem um Publix? E assim vai, a concorrência é boa, é saudável, né? sim. E o sol brilha para todos. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao fim. Foi muito gostoso esse bate-papo aqui com você, Carla. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, da sua profissão, né? De como realizar aí o sonho da casa própria. Então, se você gostaria de comprar uma casa, tá? Quer realizar o sonho da sua primeira casa ou investir em imóveis, temos certeza que a Carla aqui vai poder te ajudar. Ela tem excelentes possibilidades, várias possibilidades para todo tipo de cliente. Então, se você tá buscando a compra de um imóvel, não deixe de falar com a Carla, que eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar. E, infelizmente, temos que encerrar. Mas, para encerrar, eu queria que você falasse aqui para o nosso público o que você diria para a pessoa que está se preparando para vir, para iniciar esse processo de viver aqui nos Estados Unidos, de realizar o sonho, seja ele a casa própria ou a mudança e por aí vai. Mas o que a pessoa tem que... Deixa uma dica para quem está começando a vida aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a pessoa tem que estar com open mind, cabeça aberta, e para aceitar desafios e arregaçar as mangas e falar, não, se é isso mesmo que eu quero, vão ter... Você sabe, qualquer profissão, qualquer mudança não é fácil, né? Então, assim, mas eu acho que se você tá focado e você continua no seu objetivo, as coisas acontecem e Deus vai abrindo as portas, né? Então, eu acho que você tem que realmente focar mesmo nisso e preparar e seguir pra frente. E as coisas vão acontecendo. São muitos desafios, né? Eu falo que mudar de país é como nascer de novo, só que adulto. Então a gente sente toda aquela dor ali, né, do início da vida, que quando é criança a gente esquece. Sim. A gente não sabe a língua, não sabe as leis, então a gente reaprende a falar, a andar, conhece novas pessoas. São muitos desafios, mas seguir no foco... Eu acho que o foco é tudo. Se você coloca uma coisa na cabeça, né, e vai pra frente e vai acontecer. Isso em tudo, né? Mudança, empreender idioma, entendeu? E não ter medo, porque os problemas vêm, mas você overcome. Você aprende a passar, pode ser que aconteça de novo e vai te shaping, vai criando, moldando quem realmente você vai ser. Sim. Não vai ser a mesma pessoa, mas assim, vai ser uma pessoa nova e... mais forte. Exatamente. Eu costumo falar que medo sempre vai ter, né, assim, de você ir para um lugar, mas se a gente não tiver, se alguém me falasse, né, como é difícil vir para os Estados Unidos, talvez eu não teria vindo. Mas ainda bem que ninguém me falou, porque eu passei e, cara, eu aprendi tanta coisa, vivi tanta coisa
meu Deus, assim, é surreal a transformação quando você muda de país, você muda para um lugar que você não conhece lei, você não conhece nada e você vai aprendendo. E depois de grande, é sensacional. Então, queria deixar essa dica também, não tenha medo. Sim. Vai para cima, arregaça as mangas, vai com medo mesmo e faça acontecer. E, poxa, chegamos mais um fim. Mas o podcast não acabou, nós temos muita coisa gostosa para acontecer e se eu fosse você, eu não perdi a próxima Expo Brasil, que acontecerá nos dias 18 e 19 de abril. Vai ser sensacional, vai ser o maior de todos, né, meu irmão? Vai, com certeza, sempre o maior, é isso aí. 18 e 19 de abril tem Expo Brasil. E Carla, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada a vocês, é um privilégio e é um prazer fazer parte desse network tão importante. Obrigada.